Olá, tudo bem? Meu nome é Augusto Vinícius Almeida dos Santos. O que você vai ver aqui não é só uma história, é a minha leitura da origem e do agora, à luz de um conceito que criei e venho testando: o Domus. O que é o Domus? O Domus é a engenharia da alma em 6 bases. Não é religião, não é doutrina, não é teoria solta. É uma arquitetura simbólica, viva e fractal. A mesma lógica funciona em qualquer escala. Quando eu digo fractal, quero dizer que o Domus migra sem perder coerência. Ele lê uma pessoa, uma mente, uma família, uma cidade, um país, um continente, uma época, um planeta e até o invisível. É um mapa de leitura. O que muda é o recorte. Como isso conversa com a gente? Pensa assim: o corpo é a matéria, a forma. A mente ou o cérebro é a interface, o filtro. E a alma é o conteúdo vivo. O cérebro não fabrica a alma. Ele traduz a vibração dela, em consciência. É na alma que o Domus mora, como estrutura funcional. As 6 bases seguem um caminho, não uma hierarquia. Sombra, luz, silêncio, ego, desejo, amor. Com esse caminho, eu interpreto o mundo. O Domus também tem um símbolo. Por ter 6 bases, ele se expressa como uma estrela de 6 pontas. A estrela de Davi. 2 triângulos. O triângulo do espírito e do invisível. Sombra, luz, silêncio. O triângulo da experiência e da matéria. Ego, desejo, amor. Toda essa estrutura está no meu livro. Omni, a criação, a alma e a nova consciência. Disponível na KDP. Aqui, neste vídeo, eu vou apresentar uma interpretação. Vou usar o Domus como lente para contar. A criação, o fruto, o temor de Lúcifer e a travessia da alma. Do átomo ao universo. Do visível ao invisível. Se estiver claro, seguimos. Começo pelo início de todos os inícios. O caos e o primeiro sopro. A partir daqui, eu vou contar uma história que você já conhece, mas de maneira diferente. Através de como eu vejo, usando escrituras, apócrifos, ecos de outras culturas e, se possível, até caminhos científicos, para mostrar o que eu vejo da criação, até hoje. Você talvez enxergue uma nova forma de pensar em Deus, na alma, no humano e em si mesmo, com uma nova consciência. Ou talvez apenas lembre de algo que já estava aí dentro. Aqui eu vou apresentar em partes, do começo do mundo até onde for preciso. Então, vamos ao começo. Ao começo antes da forma. Um aviso honesto. A Bíblia não descreve o que veio antes do começo narrado. O que Gênesis diz? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui parece um resumo geral, um título introdutório, não a primeira ação cronológica detalhada. É como se dissesse: no início de tudo, Deus criou tudo. Agora, vou te contar como. Gênesis 1:2. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, já não estamos no início absoluto. É um ponto posterior. A Terra já existe, mas está em estado caótico, não formado. Algo como lava, águas e escuridão. Uma Terra pós-formação bruta, já dentro do universo físico. Gênesis 1:3. Disse Deus, haja luz. E depois disso, vem a organização. Luz, céus, águas, terra seca, vegetação, astros. Ou seja, o texto não conta o que houve antes do universo. Ele começa com a terra bruta. Por isso, para falar do antes do eu vou usar também ciência e memórias antigas. E depois volto ao Gênesis. Antes de tudo. Antes da forma. Antes do tempo. Antes, até mesmo da ideia de começo. Havia um lugar que não era lugar. Um estado onde tudo estava junto, sem nome, sem separação, sem medida. A ciência chama esse ponto de estado inicial do universo. Uma densidade extrema, onde toda a matéria e energia estavam comprimidas. E então,
uma expansão repentina, o que chamamos hoje de Big Bang. Outras tradições chamaram esse ponto de caos. Não o caos da desordem, mas um ventre cósmico, onde moravam todas as possibilidades. Rig Veda está escrito: não havia ser nem não ser, tudo estava envolto em trevas. Na Teogonia de Hesíodo, primeiro foi caos. No Enuma Elish, quando no alto o céu ainda não tinha nome. Esse caos primordial é o tudo concentrado, antes de tudo se tornar. E ali, o Domus ascendeu, não como estrutura pronta, mas como intenção vibracional do existir. O primeiro a sair do caos foi a sombra. A sombra é o ser que desejou existir. Energia crua e primitiva, a própria matéria, o campo de todas as possibilidades, com limites. Ela não é o mal, é o útero da criação. Se o caos continha tudo, a sombra foi o que se revelou primeiro. Depois da sombra, veio a luz. A sombra antecede a luz veio da sombra. Não para apagar a sombra, mas para chamar pelo nome o que estava escondido. A luz separa, delimita, revela. E junto com elas, o silêncio. Não como ausência de som, mas como ritmo cósmico que sustenta tudo. Equilíbrio invisível que impede o colapso daquilo que nasceu. Esse é o primeiro triângulo do Domus. Sombra, o campo bruto de energia e matéria. Luz, o contorno que organiza o que surge. Silêncio, o ritmo e o eixo que sustentam a expansão. Aqui vemos a ordem na Bíblia. Sombra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. A terra já havia sido gerada, mas era bruta, sem contorno, coberta de águas e trevas. O movimento veio antes do desenho. Luz, e disse Deus, haja luz. Gênesis 1:3. Agora você sabe, a luz não inaugura, revela. Ela acende o que já estava em gestação desde o primeiro movimento. E assim começa a narrativa, mas não a criação. O que começou antes da página 1. Silêncio, o equilíbrio invisível em ação. E viu Deus que a luz era boa, e separou Deus a luz das trevas. Gênesis 1:4. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E assim foi. Gênesis 1:6-7. E disse Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para separarem o dia da noite, e sejam eles para sinais, tempos determinados, dias e anos. Gênesis 1:14. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou. E abençoou Deus o dia 7º, e o santificou. Gênesis 2:2-3. Aqui entra o equilíbrio invisível. Separar luz e trevas, limite. Firmar o espaço entre águas, estabilidade. Marcar sinais, tempos, dias, anos, ritmo. Selar o ciclo com o descanso, a pausa que dá sentido. Transição. A terra ganha moldura. A terra ainda era caos vivo. Fogo, águas escuras, ventos. O potencial bruto pedia moldura. O movimento chama as águas a se recolherem. A matéria ganha leito. A luz revela o contorno do seco. Ajuntaram-se as águas num só lugar, e apareceu a porção seca. Gênesis 1:9-10. Então a terra respirou verde. Ervas que dão semente. Árvores frutíferas, cada uma segundo a sua espécie. Gênesis 1:11-13. Depois, o amor inaugura o nutrir e o ciclo. O desejo pulsa as transformações e o movimento. O ego desenha as fronteiras da vida e do limite. Consciências primárias, arcanjos e a estrela da manhã. Quando o movimento abriu caminho, não apareceram personagens. Apareceram funções vivas, inteligências que operam a ordem. As luzes da criação. Miguel sustenta a justiça quando o caos avança. Onde o ego tenta tomar o trono, ele traça limite e guarda o caminho. Gabriel dá voz ao invisível. Ele não inventa mensagens. Entrega o que ouviu no alto com precisão. Rafael
restaura o que se partiu. Quando a forma racha, ele junta os cacos e devolve o sopro. Uriel acende a sabedoria por dentro. Não ofusca, discerne, põe luz onde a sombra guarda sentido. E entre eles, a estrela da manhã. Samael, Lúcifer, luz maior e refinada, revelador por essência e estruturador de ordem. A luz dele não cria do nada. Expõe o que já existe e dá acabamento à forma que nasceu. Ordena, refina, prova intenções. Se antes a sombra era matéria em estado bruto e a luz revelava e refinava, anjos e arcanjos servem como estruturas da criação. Aplicam ordem, nomeiam funções, mantêm o ritmo do início. Lúcifer era o espelho que provava, a lâmina que atravessa o caos e revela o que ainda não está pronto. Por isso, foi chamado Estrela da Manhã, porque sua luz surge no limiar entre a noite e o dia, marcando o ponto onde intenções são pesadas e a verdade exposta. Mas sua luz era tão intensa, tão precisa, que muitos tropeçavam diante dela. Não era ele quem derrubava, era o reflexo que mostrava. Não era o inimigo da criação, era o teste da intenção. Ele não era o trono, mas o espelho que guardava o caminho até ele. Seres anteriores à centelha. Antes do sopro, em Adão e Eva, a terra já respirava vidas. Do mar, multidões de criaturas. Do céu, asas. Da terra, feras e rastejantes. Cada uma segundo a sua espécie. Gênesis 1:20 a 25. Havia também povos brutos, humanoides sem a centelha inteira. Sabiam sobreviver, caçar, temer, mas não lembravam. Neles, o que em nós seria um círculo, era só fragmento. Impulso e defesa fortes, instinto de sombra. Pouco silêncio por dentro, pouco amor consciente. E a natureza guardava suas forças no imaginário dos povos, o que chamaremos aqui de elementais, guardiões de rios, montanhas e ventos. Nos textos antigos, surgem arqueformas do poder bruto, Behemoth na terra e Leviatã nas águas. Gênesis 1:21. Eles não eram demônios, eram anterioridades. A matéria já tinha memória quando a centelha chegou. Por isso, quando Caim se afastou, temeu os que estavam fora. Quem me encontrar, me matará. Gênesis 4:14 a 17. Havia semelhantes sem centelha, e outros seres fora, mas não carregavam o mesmo sopro. Nota ao espectador. O que eu chamo de povos brutos e elementais é linguagem simbólica para falar de vida pré-centelha e de forças da natureza. Os textos citados descrevem criaturas formidáveis, fronteiras do mar, ventos contidos e um mundo já habitado antes da nossa história no Éden. Eu costuro essas pistas com memórias de outras culturas. Ecos, não igualdade literal. A decisão. Façamos o homem à nossa imagem. Quando a terra ganhou moldura, veio a intenção. Não por carência, mas por transbordar. Ouviu-se no alto. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Não é monólogo, é conselho. A Escritura mostra esse plural em outros vislumbres do alto. Isaías 6:8. 1 Reis 22:19 a 22. Salmos 82, 1. Salmos 89, 5 a 7. Jó 38, 7. Imagem não é um rosto, é uma capacidade. Amar sem possuir, calar para ouvir, encarar a sombra e aprender, moldar com luz sem dominar, desejar sem se vender, ter um eu, sem esquecer o nós. Então, do pó da terra foi formado o homem, e Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2:7. Esse sopro não é ornamento, é encargo. A Escritura canta: que é o homem para dele te lembrares. Tu o coroaste de glória e honra, e lhe deste domínio sobre as obras das tuas mãos.
Salmos 8, 4 a 6. No jardim, isso se traduz em gesto concreto: cultivar e guardar. Gênesis 2:15. E nomear o que vive. Gênesis 2, 19 a 20. Linguagem como serviço, não como trono. A sabedoria estava presente quando se traçaram limites e se puseram fundamentos. Ela se alegrava com os filhos dos homens. Provérbios 8, 22 a 31. E o sopro que anima tudo permanece fonte. Envias o teu espírito, são criados, e assim renovas a face da terra. Salmos 104, versículos 29 a 30. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. Mais tarde, a visão dirá: o homem foi criado para a incorruptibilidade e feito à imagem da eternidade. Sabedoria 2:23. E também, criado à imagem, instruído com forças e entendimento. Eclesiástico, Sirácida 17, 1 a 10. Assim, imagem é vocação. Receber o mundo como encargo, não como presa. Quando a intenção ficou inteira, o sopro foi dado, não como privilégio, mas como missão. Daqui avançamos para o Éden, onde essa imagem ganha cenário, cuidado, limite e escolha. O jardim e a centelha, Adão e Eva como espelhos. Foi preparado um jardim ao oriente, chamado Éden. Jardim foi feito. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2, 8 a 9. Do pó da terra foi formado o homem. Sobre ele, o sopro, e o pó tornou-se alma vivente. Gênesis 2, 7. Ele é colocado no jardim, para cultivar e guardar. Gênesis 2:15. Não como dono, como jardineiro consciente, cuidar do que não é dele, responder pelo que vive. Vem então o limite preservador. De toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:16 a 17. O limite aqui não é punição, é cerca de vida, para que a liberdade não devore a própria fonte. E algo é dito sobre o coração humano: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajuda que lhe corresponda. Gênesis 2:18. A palavra hebraica ezer kenegdo aponta paridade, auxílio que se coloca frente a frente, equivalente, complementar. Então, do lado do homem, a mesma substância. E ele reconhece: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:21 a 23. Não hierarquia. Espelho. Pensa neles como dois polos que completam a mesma pauta. Em Adão, aparecem mais por fora as forças de moldar, nomear, delimitar. Responsabilidade, cultivar e guardar. Gênesis 2:15. 2:19 a 20. Em Eva, aparecem mais por dentro as forças de gestar, nutrir, discernir. Idoneidade equivalente. Gênesis 2:18, 23. Quando dão as mãos, o jardim respira inteiro. O que um mostra por fora, o outro guarda por dentro. Há duas árvores síntese no centro: vida e conhecimento. A tradição bíblica volta a falar da árvore da vida como sabedoria que sustenta, Provérbios 3:18, e como promessa de acesso restaurado, Apocalipse 2:7, 22:1 a 2. É um lembrete, conhecimento sem eixo. Expõe, vida com sabedoria, preserva. Nota honesta sobre Lilith, tradição posterior. Existe uma memória judaica tardia que fala de Lilith como figura anterior ou paralela, autônoma, inviável para vínculo, mais função do que aliança. No cânon bíblico, o Gênesis não a menciona. Há um eco linguístico discutido em Isaías 34:14, Lilith, criatura da noite. E, muito depois, narrativas como o alfabeto de Ben Sira, medieval, desenvolvem o mito.
Se usada aqui, é símbolo, não cronologia. Sombra mais luz sem eixo relacional. Por isso não cabe no jardim de parceria. Eva, ao contrário, é paridade. Mesma substância, aliança possível. Assim, o Éden se apresenta com 3 chaves: cuidado, cultivar e guardar. Paridade. Osso dos meus ossos. Limite preservador. Não comer desta árvore. É nesse cenário, de beleza, encargo e escolha, que a história vai pôr à prova a centelha. Lilith, a tentativa autônoma, Adão e Eva, o par espelho. Antes do casal caminhar no jardim como o conhecemos, há uma memória antiga que algumas tradições preservaram, e que aqui lemos à luz do Domus. Lilith é a primeira a ser ativada. Andrógena, formada da mesma substância do humano. Logo em seguida, Adão também é andrógeno, um só ser com potências duplas. Macho e fêmea os criou, e chamou o nome deles Adão. Gênesis 5:2. Quando a história pede parceria, propõe-se a Lilith a convivência com o humano. Mas ela recusa, não por maldade, por autonomia absoluta. Ela sabia quem era, e não aceitava um arranjo que a subordinasse. Criava sem oposto, a partir de si. Não buscava aliança. É por isso que a memória simbólica a chamará, mais tarde, de Mãe dos Demônios. Não como vilã de contos, mas como matriz de formas sem vínculo, geradas só pela sombra. E gesta por si mesma. A narrativa então muda de trilha. O humano uno, Adão, é separado em 2, Adão e Eva, para que exista espelho e pacto, não domínio. O texto diz que veio do lado, Tselã, Gênesis 2:21-23, acentuando mesma substância e correspondência. Uma ajuda que lhe corresponda. Gênesis 2:18. Ao par é confiado o sopro, vida como missão, e o jardim passa a respirar parceria. Em termos de Domus, Lilith, primeira ativada, autonomia sem aliança. Sombra, forte. Potência bruta, autogestação de sentido. Luz, afirmadora. Clareza de si, sem mediação do outro. Desejo, autoafirmação. Mover-se por vontade própria. Ego, definido. Contorno rígido do eu. Silêncio, baixo. Pouco consentir, pouco escutar. Amor, baixo relacional. Afetividade não pactual. Síntese, função sem pacto. Não recebe o mesmo sopro que selará o par. Gera sem espelho. Por isso, a memória mítica a associará aos demônios. Formas nascidas de sombra sem amor. Adão, andrógeno antes da separação. Potências duplas internas. Vocação, nomear, cultivar, guardar. Gênesis 2:15, 2:19-20. Risco, tarefa sem espelho. Adão, após a separação. Luz por fora, moldar, nomear, delimitar. Ego em serviço. Responsabilidade, cultivar e guardar. Silêncio, escuta antes da ação. Amor, cuidado sem posse. Sombra, aprende com a terra. Humus, humano. Desejo, tornar fértil o que recebeu. Eva, amor, centro. Nutre e sustenta a vida. Silêncio, percebe o sutil, escuta o não dito. Sombra, gesta o que ainda não é forma. Luz por dentro, discernimento, revela sentido. Desejo, chama o conhecimento. Ego, autodefinição sem romper o vínculo. Síntese do jardim. Não há trono entre os dois, há espelho. Mesma substância, sopro partilhado, vocações complementares. O homem precisa da mulher, assim como a mulher precisa do homem. Não para se sobrepor, mas para selar a parceria que mantém o Éden aberto. Mais adiante, eu volto a Lilith para explicar por que ela pendeu para a sombra e como isso a conecta à memória. Por agora, guarde. Ela foi a tentativa autônoma. O Éden segue com o par pactual. Observações feitas aqui. Lilith não aparece no texto de Gênesis. Entra por tradições posteriores, e aqui é usada como símbolo. Primeira ativação andrógena. Autonomia sem pacto. Androginia tem eco em leituras rabínicas do humano inicial. Gênesis 5, 2 mais Midrax, Talmud. O lado de Gênesis 2 reforça a mesma substância e paridade.
mãe dos demônios, é leitura mítica. Entende demônios como formas nascidas sem amor, silêncio, a partir de sombra mais luz sem aliança. O sopro pactual, vida como missão, é destacado no par Adão mais Eva. Lilith não recebe o mesmo selo. Lúcifer em vigília. No alto, Miguel sustenta a justiça. Gabriel guarda a palavra. Rafael restaura. Uriel acende a sabedoria. E Lúcifer, refinar e revelar. Ele aproxima o espelho da criação. Se há humildade, aparece verdade. Se há vaidade, aparece queda. Não porque ele empurra, mas porque a luz denuncia. Ele não foi feito para destruir. Sua luz não inventa, expõe. Onde há sombra não integrada, ela aparece. Quando as formas do Éden ficaram prontas, ele já havia servido à moldagem, não ao sopro. O barro tomou corpo em Lilith, ativada primeiro, inteira em si. Depois, Adão, do pó, e Eva, da mesma substância dele. Lúcifer não dá sopro. Ele ajuda a moldar o barro, a matéria, e espelha intenções. Ele viu quando Lilith recusou o pareamento com Adão. Não a condenou, revelou o que nela já estava. E Deus permitiu sua partida do jardim. A lição ficou gravada em Lúcifer. Sua função é moldar e trazer à tona. O veredito não é dele. Então veio o que ele não esperava: o sopro dado por Deus em Adão e Eva. O barro que ele ajudara a moldar recebeu uma centelha. Lúcifer rodeou limites, mediu silêncios, pesou intenções. Por que dar a centelha ao barro? Qual o lugar dessa criatura? No conselho, ele se faz essas perguntas, que eu revelarei mais adiante. E, a partir delas, sua queda se desenhou. Ele viu Adão nomear, e Eva discernir. Observou. Esperou. Até o momento certo. Quando Lúcifer interfere, verdade sem tempo. Depois de vigiar, Lúcifer escolheu agir, não contra a criação, mas sobre a centelha. Ele se aproxima de Eva, porque ela escuta o sutil. Nela, a percepção vem antes do nome. Por isso, as mulheres são mais sensitivas e muitas vezes mais abordadas. Porque Eva era desta mesma maneira, ela recebe diferente de Adão. Lúcifer vem como serpente, não para impor, mas para conversar, para revelar o que já morava ali. O que ele diz não é mentira no conteúdo. Abrirão-se os vossos olhos. E se abriram. Gênesis 3:7. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E o próprio Deus confirma depois. O homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3:22. O que não foi dito? O custo. A verdade chegou sem o tempo do amadurecimento. A revelação sem a preparação do silêncio. Dentro de Eva, as forças se alinham. Silêncio vibra. Há algo aqui. Sombra oferece profundidade. Há mais do que vejo. Luz promete clareza. Entender. Desejo desperta. Quero saber. Amor sonha. Sabendo, cuidarei melhor. Ego sussurra. Eu também posso. Ela olha a árvore. Gênesis 3:6. Boa para alimento, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Então estende a mão, toma do fruto e come. É como tentar um revérsio ad originem antes da hora. Empurrar um retorno ao centro sem integração. E as bases, sem eixo, se chocam. Quem fala com Eva é o mesmo que ajudou a moldar a forma, mas não sopra a vida. Seu ofício é espelho, não sentença. Ele não cria a queda. Revela o que ainda estava imaturo. Sobreposições. Domos. Mapeamento. O triplo de Gênesis 3:6. Boa para alimento. Desejo. Agradável aos olhos. Luz. Desejável para dar entendimento. Ego. Função de Lúcifer. Pré-queda. Como espelho. Luz. Revela. Intensa. Desejo. Entender, ordenar. Ego. Risco de confundir função com direito. Silêncio. Tocado, porém raso quando a pergunta vira trono. Sombra. Vista não abraçada. Amor. Pressentido, porém eclipsado pelo zelo da forma. Não é ausência total. É presença parcial, sem peso suficiente para assustar o gesto.
o custo omitido, desordem do domus após comer o fruto, luz sem silêncio, exposição sem cuidado, desejo sem amor, fome de poder, ego sem sombra, defesa, culpa sobre o revérsio ad originem, no domus, desenvolvido no omni, a criação, a alma e a nova consciência. Revérsio é retorno consciente ao eixo, retorno à origem. Aqui, o gesto de Eva imita um revérsio prematuro. Busca de clareza e altura sem o tempo de integração. Por isso, o choque interno. Eva e Adão, crianças em corpos de deuses. Eles tinham corpos etéreos capazes de glória, e uma centelha, quase inteira. Mas o coração ainda era criança. Crianças em corpos de deuses, potência sem maturidade, visão sem lastro. Quando Eva come o fruto, o que Lúcifer disse se cumpre. Abrem-se os olhos. Não para o céu primeiro, para si mesmos. Vem consciência, e com ela, vulnerabilidade. Percebemos que estamos nus. Fazem vestes de folhas. Escondem-se entre as árvores. A verdade chegou sem o tempo do silêncio, e a alma, sem chão, busca cobertura. Adão come não para liderar, mas para não ficar só. O amor quer acompanhar. O ego teme perder. O desejo quer saber também. Ele segue Eva, não por fraqueza, mas por vínculo imaturo. Agora ambos sabem, mas ainda não sustentam o que sabem. A voz passeia no jardim e pergunta: onde estás? Não é interrogatório, é convite. Deus percebeu que houve alteração em seu sopro e foi observar, já sabendo. A cena do encontro revela a infância da alma. Adão diz: a mulher que me deste. Eva diz: a serpente me enganou. Coração de criança aponta para fora. Ainda não sabe assumir por dentro. O conhecimento chegou. A maturidade, não. Domus, o que se desalinha. Quadro rápido para a tela. Luz sem silêncio. Exposição sem orientação. Nudez mais pressa por cobrir. Desejo sem amor. Fome de poder. Controle. Pegar o fruto para entender. Ego sem sombra atravessada. Defesa e culpa. Projeção. A mulher. A serpente. Chega o medo. Nasce a vergonha. Começa a culpa. E quando a voz chama, eles se escondem. Não porque a voz mudou, mas porque eles mudaram por dentro. Sombra não integrada. Medo e fuga. Escondi-me. Silêncio não internalizado. Perde-se o ritmo. Limite. Quebra do acesso à árvore. Amor imaturo. Boa intenção sem eixo. Cuidar sem preparo. Folhas, disfarces. Então vem a misericórdia. Não ficam as folhas deles. Fez o Senhor Deus túnicas de pele e os vestiu. Gênesis 3, 21. Não é uma roupa qualquer. É revestimento. Se antes seus corpos eram luminosos, moldados e ordenados, agora, em desordem, o revestimento se torna a própria pele. O maior órgão, moldura viva que protege da luz e filtra aquilo que a alma sente. Carne, pele e órgãos. E, parte desse revestir, o cérebro, um filtro da alma-espírito no tempo. Quando esse filtro afrouxa, como acontece com certas intoxicações, álcool e drogas, que desinibem, com surtos espirituais ou experiências de quase, morte, equemes. O que há de cru na alma aparece com mais facilidade e sofre o choque do que não se entende. Por isso, o limite e o ritmo agora importam ainda mais. Ergue-se o limite. Querubins e espada flamejante guardam o caminho da árvore da vida. Não é vingança, é cuidado. Não podem eternizar um estado desordenado. Adão e Eva já não vibram como o Éden. E então começa a pedagogia do tempo e a travessia deles. Com dor darás à luz, não humilhação. Educação do querer pelo amor. Gênesis 3,16. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Não degradação. Educação do eu pelo serviço. Gênesis 3:17 a 19. Antes eram crianças em corpos de deuses, corpos luminosos. Agora, revestimento.
para conter o que não conseguiam sustentar, agora com filtro. E como todo o corpo, sentiram dor. Eva recebe a dor misturada ao desejo. Vai gerar vida carregando contradições. O chamado do amor e o risco do desejo sem eixo. Adão recebe a terra resistente. Vai cultivar sob espinhos e suor. O chamado do serviço e o risco do ego ferido. Não é maldição como rótulo eterno. É pedagogia. O trabalho de Adão amadurece o ego em serviço. A gestação de Eva amadurece o desejo em amor. Eles saem do jardim. Não porque a voz os odeie, mas porque a vibração deles já não condiz com o Éden. Agora começa a travessia. Aprender por tempo, por cuidado, por limite. Até que a centelha volte a se ordenar. Perceba, não houve maldição como rótulo eterno. Houve revestimento e trabalho para guardar a centelha até que ela amadureça. E lembre de onde veio. A túnica não é um pano. É o corpo inteiro como filtro. A dor e o suor não são castigos. São ferramentas que reordenam o domus por dentro, até que possamos andar outra vez em Éden por dentro. E aqui fica claro o espelho. A mulher não é inferior. É espelho equivalente. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Gênesis 2:23. Costela. Não como peça menor, mas como símbolo de mesma substância. Há eco antigo de que o humano primeiro foi visto como um só andrógeno, que depois foi separado em dois. Gênesis 1:27. Eco rabínico. Bereshit Rabá 8:1. Por isso, não há maldição pessoal eterna sobre o homem ou a mulher. O texto fala de limites e trabalho, e de terra que sofre. Gênesis 3:17. A visão que culpa a mulher, ou que a subordina ontologicamente, é posterior. O próprio Gênesis chama Eva de mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. E apresenta os dois como uma só carne. Gênesis 2:24. Lúcifer escuta a profecia. Função mantida, destino traçado. Lúcifer viu quando Adão e Eva deixaram o Éden. Mas não foi ele quem caiu naquele dia. Não houve raio, não houve grito, nem abismo se abrindo sob seus pés. Ele permaneceu no ofício original. Observar o homem, testar intenções, revelar o que está oculto. Mas, agora, algo mudou. A voz não o puniu. Profetizou. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Lúcifer entendeu. Aquilo não era apenas um castigo simbólico à serpente. Era um código cósmico. Uma linhagem seria escolhida, e dela sairia aquele que esmagaria sua função, completo, redentor, reversor. Mas, por que essa palavra foi dada? Porque ele cruzou um limite que não lhe era permitido. Não foi enviado para aquela conversa. Antecipou o revércio, o alinhamento profundo das bases do domus, antes da maturidade. Ele acelerou o colapso. Lúcifer não mentiu, mas revelou sem permissão. Falou uma verdade fora do tempo. Tocou a centelha com luz demais antes da raiz estar firme. Ainda assim, Deus permitiu, porque o silêncio não impede a travessia. Acompanha, anota, redireciona. E agora o acusador carrega outra dor. Ele viu o revércio acontecer fora da hora. E mesmo assim, precisará vigiar o processo inteiro daquilo que ele mesmo precipitou. Lúcifer tornou-se o observador da restauração, o testador da alma caída. O irmão mais velho da parábola, que permaneceu na casa, mas não entendeu o abraço do pai. Queria justiça, mas viu misericórdia. Queria controle, mas viu o amor, reescrevendo o tempo. Domus em cena. Leitura vibracional. Silêncio, em Deus. A profecia não grita, ela semeia o tempo. Está viva, sem alarde. Luz em Lúcifer. Continua revelando, mas já se vê ameaçada por uma luz maior,
a que virá da mulher. Sombra na história. A linhagem nasce fora do Éden, em trevas, dores e recomeços, e precisa ser protegida. Desejo em Lúcifer. Saber quem é o prometido, controlar o nascimento, ler o código antes da hora. Ego em Lúcifer. Confundir função com trono, revelar com o desejo de governar. Amor em Deus. Protege o ventre da mulher. O amor guarda o revércio mesmo em meio à dor. Revelação Domus. Lúcifer não foi expulso no Éden, mas ali Deus revelou o fim de sua função. Ele foi o catalisador antecipado do revércio. Quis ser mais do que revelador. Quis ser redentor. Tocou no sagrado antes da hora. Por isso, Deus não o destruiu. Apenas o tornou vigia da promessa que ele mesmo tentou queimar antes do tempo. Sua queda foi o orgulho de tentar ativar a luz sem passar pelo silêncio. A história entra em vigília. Lúcifer e sua legião passam a observar os futuros descendentes. Toda gestação, todo nascimento, cada ventre será olhado com temor. Porque um deles carregará o revércio consciente. E Lúcifer saberá. Não é ele. Observações aqui. Teologia tradicional. Lê Gênesis 3 como punição direta à serpente. Leitura vibracional. Domus. Trata como profecia sagrada, que delimita o fim do papel do revelador não alinhado. Lúcifer não é aniquilado, mas restringido. Deus permite o erro sem celebrá-lo e planta o antídoto no ventre da mulher. Saída do Éden. Trabalho, nome e os primeiros filhos. Eles saem do jardim, não como quem foge, mas como quem assume a travessia. A terra, de onde vieram, agora será mestre e herança. Lavrar, guardar, suar, aprender. Adão olha para a companheira e a chama Eva. Mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Não é trono, é ferida e cuidado ao mesmo tempo. O amor quer proteger. O eu tenta segurar o que não soube sustentar com silêncio. O tempo vira pedagogia. O pão nasce com suor, o chão responde com espinhos, e a vida reaprende o ritmo, limites, pausas, estações. O mandato antigo permanece. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1:28. A criação foi confiada aos filhos dos homens, não para posse, para serviço. Então, a vida prossegue. Eva concebe Caim. Alcancei um homem com o Senhor. Gênesis 4:1. Depois, Abel. Caim se torna lavrador, mãos no solo, lâmina e semente. Abel pastor, passos com o rebanho, ouvido no vento. Duas vocações do mesmo ventre. Um toca a terra, o outro guarda o vivo. A história prepara o altar onde cada um colocará o que ama. E Lúcifer observa, não como dono do enredo, mas como vigia da promessa. Ele lembra a palavra sobre a mulher e sua descendência. Por isso acompanha nascimentos, ofícios e intenções. Não para decidir por eles, mas para expor o que mora dentro. Costura Domus. Leitura viva. Silêncio. Transforma o tempo em mestre. Pausas, ciclos, estações. Luz, nomeia e organiza. Eva, ofícios, altar. Sombra, a terra resistente, o desconhecido que precisa ser aprendido. Amor, cuidado que volta ao cotidiano. Proteger, nutrir, criar. Desejo, a fecundidade e o impulso de fazer. Sementes, rebanhos. Ego, risco e treinamento, trabalhar sem dominar, nomear sem possuir. Leitura. Domus. Esta travessia não é punição eterna. É pedagogia de integração. O brilho aprende ritmo. O querer aprende cuidado. O eu aprende serviço. Observações. Adão nomeia Eva ferido. É interpretação simbólica coerente com a cena. Gênesis 3:20. O texto registra o ato. O motivo é leitura espiritual. Herança da terra. Confiança e encargo. Gênesis 1:28. Salmos 115:16. Não licença para esgotar. A vigília de Lúcifer aqui permanece por permissão, alinhada ao que já semeamos.
Ele observa intenções, não decreta destinos. Caim e Abel, o espelho dos pais e a ruptura da intenção. Chegam os filhos. Caim, o lavrador, mãos na terra, faca no caule, fruto no celeiro. Abel, o pastor, olhos no rebanho, ouvido no vento, toque no vivo. A oferta se aproxima. Mas antes da oferta, há a herança, porque Abel é o espelho de Eva. Cuidador do vivo, guardião do sentido, sensível à voz interior, inclinado ao primeiro amor. Eva, que foi enganada, aprende com a dor, e ama Abel com aquilo que não pôde segurar no Éden. E Abel, sem saber, torna-se semente da esperança que Eva carrega no ventre. E na lembrança, Caim, por sua vez, é espelho de Adão. Ferido pela queda, preso ao solo, silencioso demais por dentro, ego ferido e desejo de ser aceito. Adão que seguiu Eva sem compreender. Adão que trabalhou a terra, mas nunca integrou sua sombra. E Caim, filho desse silêncio incompleto, herda a dor não digerida, transforma o suor em posse e a oferta em disputa. Chega o dia da entrega. Abel oferece o melhor, os primogênitos do rebanho, a gordura do sacrifício. Coração alinhado, silêncio escuta, amor entrega, luz confirma. Já Caim traz o fruto do solo, legítimo, mas dentro dele algo vacila. Desejo de ser visto, ego que clama, silêncio raso. A voz olha para Abel e sua oferta. Para Caim, não. Não rejeita o que foi dado, apenas espelha o que foi sentido. Deus fala: por que te iraste? Por que caiu o teu rosto? Se procederes bem, serás aceito. Mas se não, o pecado jaz à porta. Ele te deseja, mas tu deves dominá-lo. Gênesis 4, 6-7. Caim não escuta. Como Adão não escutou, ele treme por dentro. O ego pede trono, o desejo busca reparo, a sombra sobe, sem guia. Ele chama Abel ao campo, onde não há altar, nem testemunha. E ali, o chão recebe o primeiro sangue. A terra, que era semente, agora guarda clamor, e o sangue fala do pó para o alto. Onde está Abel, teu irmão? Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Caim espelha Adão na resposta. Transfere, esconde, silencia o que sente. E a terra o recusa. O solo que dava força, agora resiste. Caim será errante. Mas mesmo assim, Deus o marca. Não como prêmio, mas como limite. Não será morto. Será protegido da espiral de vingança. Ele parte. Caim sabe que, fora do círculo da família, há outros, povos brutos e seres antigos. Quem me encontrar me matará. Gênesis 4:14. Por isso, a marca não é prêmio, é freio, um sinal de proteção para que ninguém o mate no caminho. Gênesis 4:15. A terra registra o sangue, o mundo, a advertência. E Caim parte marcado, não para ser celebrado, mas para não ser exterminado. Para Nod, o lugar dos errantes. Levanta a cidade, edifica a linhagem. Mas dentro de si, carrega o silêncio do pai e o grito que nunca deixou o campo. Na cena, leitura espiritual e vibracional do Domus. Abel. Amor nutrido pela mãe. Silêncio herdado da escuta de Eva após o Éden. Luz como discernimento. Entrega do primeiro e do melhor. Caim. Ego herdado de Adão, o não escolhido. Desejo de aceitação, mas sem amor suficiente. Sombra ativada, não atravessada. Silêncio quebrado, ou nunca escutado. Domus desordenado. Ego sem amor, vira rivalidade. Desejo sem silêncio, vira urgência cega. Luz sem sombra, vira comparação e culpa. Visão, domos e intuição. Caim e Abel são reflexo vibracional de seus pais. Abel é reversão inconsciente de Eva. Amor no cuidado, silêncio no gesto. Caim é sombra não integrada de Adão. Luta com o ego, rejeição da palavra. A oferta não revela quem Deus ama mais. Revela quem está pronto por dentro. Lúcifer observa. Ele não empurra a mão de Caim, espelha o coração.
A promessa já fora dada. Da mulher virá um que esmagará tua cabeça, e cada filho é um possível. Abel é o primeiro mártir da inocência. Caim, o primeiro a espelhar a queda. E a terra, o primeiro altar onde o sangue substitui a semente. Lúcifer diante do sangue e do silêncio. Lúcifer viu o sangue tocar o pó. O chão que recebia semente agora bebia voz. A voz do sangue clama. Gênesis 4:10. Ele esperava raio. Veio misericórdia. Caim não foi apagado, foi marcado, para não ser morto. E Lúcifer, ferido por dentro, pensou: eles receberam a centelha, e ainda assim fizeram isso? São dignos do sopro? Antes de Adão e Eva, ele já conhecia fúria sem freio. Seres sem centelha, feitos de sombra, devorando seres, e uns aos outros. Mas agora era diferente. Era a linhagem do sopro. E mesmo assim, a terra escutou um grito. Lúcifer ergue a pergunta para o alto. Não recebe discurso, recebe silêncio. O mesmo silêncio que sustenta o tempo, que tolera o que ainda pode ser curado, que dá espaço para o coração se ver. Sua legião, os que vigiavam o sem centelha, também viu. Não era só ele quem observava a criação, mas o peso nele era maior. Participou da moldura do começo como portador de luz. Zelo sem descanso, justiça sem pausa. Ainda assim, a resposta foi limite, não raio. Silêncio. Não era a hora da profecia cumprir-se. Era a hora do homem responder. Caim parte. Errante, marcado, protegido da espiral de vingança. Gênesis 4:14-16. Vai a Nod, levanta a cidade, começa a linhagem. Gênesis 4:17. O mundo misturado se mostra, a história complica, a centelha diluída. E Lúcifer permanece fazendo o que lhe foi permitido. Observar, revelar, testar intenções. Sem trono, sem sentença, sob limite. Entre zelo e graça, nasce sua ferida. Ele quer justiça imediata. O tempo oferece pedagogia. Costura domos. Luz em Lúcifer. Revela o que está por dentro. O sangue fala. Silêncio do alto. Resposta limite que sustenta tempo e aprendizado. Sombra na história. Mundo misturado. Anterioridades em volta de Caim. Amor, poupa o culpado. Freia a vingança com a marca. Desejo de Lúcifer. Ver ordem, já. Ego, risco. Confundir função de testar com direito de condenar. Observações, leitura. Domos. A marca é freio à vingança e aula de tempo. Lúcifer permanece observador, testador por permissão, limitado pelo silêncio. A misericórdia prevalece sobre o zelo imediato, preparando o fio que levará a Sete e adiante a Enoque. Luto e a semente de Sete. A vigília até Enoque. Depois do sangue no campo, veio o luto. Eva chora um filho morto, e o outro, que parte. Adão cava a terra com os dedos calejados, a mesma terra de onde veio. Agora, ela resiste mais. Eles não fogem da dor, continuam. Então, um sopro de misericórdia. Deus me concedeu outra semente em lugar de Abel. Diz Eva. Gênesis 4:25. Essa frase é mais que alívio, é reparo. Sete nasce, não como reposição, mas como direção. Não é só outro filho, é outra linhagem, outro eixo. Aquele que tentará recordar o nome, reconectar o sopro e alinhar o domus quebrado. Dizem que a matéria reage com o tempo, e é assim que o domus cura. Com Enos, filho de Sete, algo muda no ar. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4:26. Não é só memória, é a alma tentando subir outra vez. As vozes voltam a buscar o alto. O silêncio começa a ser escutado, não só temido. A linhagem está tentando lembrar. Linhas do tempo se abrem. Adão gera Sete aos 130. Sete gera Enos aos 105. Enos gera Cainã aos 90. Cainã gera Maalalel aos 70. Maalalel gera Jared aos 65. Jared gera Enoque aos 162.
622 anos entre o Éden e o nascimento daquele que andaria com Deus, e mais 365, até que ele o tomasse. Gênesis 5, 3 a 24. Quase 1000 anos de silêncio, sangue, barro, esperança, até que o céu tocasse o chão. Nesse tempo, 2 linhagens crescem. A de Caim, urbana, prática, criativa, marcada por dor não integrada. Povos, ferramentas, música, cidades. Cultura construída sobre ausência. A de Sete, introspectiva, paciente, sustentada pelo silêncio e pela esperança da promessa. 2 filhos, 2 caminhos. Um toca a matéria, para dominar. O outro toca o invisível, para lembrar. E Lúcifer observa. A profecia continua vibrando. Da mulher virá um que esmagará tua cabeça. Ele vigia ventres, ouvidos, intenções, mas para identificar o dia em que a semente amadurecer. E então, ele ouve o nome: Enoque, aquele que anda com Deus, aquele que não morre, mas é tomado. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Esse nome faz a luz dentro dele estremecer. Porque Enoque não carrega poder, carrega alinhamento. E esse tipo de luz, ele não pode quebrar. Domos em cena, leitura espiritual. Eva, sombra e amor reorganizados, gera pela dor, mas com esperança. 7. Luz e silêncio mais ativos, linha de reconexão. Caim, constrói para esquecer. Usa ego e luz sem amor. Humanidade, tensão entre desejo de subir e memória apagada. Lúcifer, vigilância analítica, sem permissão de intervenção direta, ainda. Observação, contexto de leitura. A Bíblia apresenta Sete como outra semente. Leitura, linha de reparação vibracional, que tenta alinhar o domos após o desequilíbrio de Caim. Enoque representa a primeira alma que atravessa o tempo e volta ao silêncio por inteiro. Prova de que é possível fazer o caminho de volta, ainda dentro da carne. O silêncio de Deus aqui é estratégico. Permite o tempo necessário para que o domos coletivo amadureça, até que uma alma esteja pronta. Enoque, um corpo revestido com a centelha madura. Na linha longa de Sete, nasceu Enoque. Ele não era como os outros. Onde muitos carregavam forças infantis em corpos revestidos, Enoque já trazia maturidade. A centelha acesa por inteiro e integrada. Aos 65 anos, quando muitos já se sentem velhos, ele começou a andar com Deus. Não apenas creu, caminhou. Falou e ouviu, perguntou e silenciou. Chorou e permaneceu. Sua vida virou eixo. 300 anos de presença, até somar 365. Um ano inteiro de dias, como se sua existência virasse calendário de céu. Na terra, ele andou com Deus, cada dia, uma aliança. E então, Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. Não viu a morte, foi levado. Lúcifer observava. Era sua função. Ele testara Enoque antes, buscou frestas, sondou desejos, aproximou o espelho. Nada o derrubou. Insinuou glórias, atalhos, segredos. Nada se colava. Enoque priorizava o silêncio. Quando tudo podia gritar, ele permanecia no ritmo que só os inteiros conhecem. O revelador percebeu. Aqui está a centelha madura que eu procuro desde a palavra dita à mulher. Se um barro assim sustenta a luz, pode subir onde meu ofício não reina. E por dentro, Lúcifer estremeceu, porque viu algo que poucos no conselho entendem. Enoque era puro. O primeiro da linhagem caída que não fugia da luz, nem da sombra, nem do silêncio. O primeiro que, ao ser revelado, não caiu, apenas se mostrou, mais inteiro. O reflexo não o expôs, o confirmou. Acima do campo onde Lúcifer atua, o lugar onde a revelação vira tentação, Enoque foi posto em vibração compatível com o Éden. O jardim que havia se fechado reconheceu sua frequência e se abriu, sem ser arrombado. A centelha voltou pelo menos uma vez.
e desde então o mundo soube. É possível. Quando seus 300 anos de jornada com Deus se cumpriu, Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Domus em Enoque. Estrutura integrada na prática. Silêncio. Fundo constante. Esperava antes de dizer. Discernia antes de agir. Amor. Preferia a vida ao próprio nome. Cuidava sem precisar vencer. Sombra. Não evitada, atravessada. De lá extraía sabedoria, não medo. Luz. Clareza sem vaidade. Mostrava sem humilhar. Iluminava sem ofuscar. Desejo. Vontade convertida à missão, sem pressa, sem atalho. Ego. Domado e a serviço. Não queria o trono. Queria servir ao trono. Observação. Contexto de leitura. Revércio. Enoque é o primeiro retorno bem-sucedido. Domus ordenado em vida. Lúcifer. Tremer não é cair. É reconhecer que a promessa começou a cumprir-se. Tomado. Não privilégio arbitrário, mas confirmação. O caminho de volta existe. Símbolo. 365 como calendário pleno. Um mundo interior sincronizado ao alto. O trono negado e o reino do espelho. Antes, Enoque foi testado. Lúcifer percebeu que ele era uma centelha pura e viu o que poderia ocorrer. Sabia do plano de Deus. Se o Éden fosse concluído, pensou. Então ele pediu altura. Dá-me trono acima, acima das estrelas. A resposta veio sem estrondo. Não acima das estrelas. Receberás sim um entre-lugar. Um reino de espelho, onde toda intenção será pesada e toda máscara cairá. E esperarás o tempo. O trono do cume não te pertence. Quando o nome de Enoque começou a circular no alto e sua caminhada ganhou peso de presença, Lúcifer entendeu o que aquilo significava. Barro com sopro podendo habitar alturas que não eram do seu ofício. E ele não esteve sozinho. 1/3 dos que compartilhavam sua vibração desceu com ele. E outros, apenas por não acreditarem no plano de Deus. Não por expulsão, mas por adesão ao desejo. Não houve guerra de espadas flamejantes. Houve escolha. O brilho que antes servia para revelar, agora quis mandar. O zelo pela ordem virou direito imaginado. E com o pedido negado, Lúcifer desceu de estado. Não foi destruído. Foi delimitado. Assim, recebeu uma porção, não a assembleia. Um entre-lugar que examina rostos e intenções. Um domínio limitado, condicionado ao tempo, onde a luz apenas revela, e Deus impõe fronteiras. Ali nasceu o umbral, o que muitos chamam de inferno, mas que, na verdade, é um espelho de juízo. Um plano onde vibrações desequilibradas continuam existindo até que escolham retornar. Seu ofício não acabou. Continuou observando e expondo intenções. Mas seu lugar mudou. Deixou o caminho do trono para guardar portas. Revelaria sim, sem trono. Vigiaria sim, sem governo. A queda não foi apenas um cair. Foi a passagem do desejo de servir à luz para o desejo de possuir a luz. Do eu mostro para o eu mando. Do espelho que cura para o espelho que julga sem amor. Aqueles que caíram com ele receberam mais tarde porções dentro do mesmo domínio. Compartilharam o umbral como herança degenerada, cada um tornando-se regente de um fragmento da queda. Não voltaram para casa. Ficaram entre os planos, sustentando reinos feitos de ruínas emocionais, pactos e vontades desequilibradas. Como filhos que pedem a herança antes do tempo, saem com o que podem e fundam reinos sobre a ausência. Naquele tempo, o mundo ainda não estava selado. O espiritual e o físico compartilhavam o mesmo plano. Magia, revelação, pactos e manifestações eram naturais. O umbral tocava a terra, sem restrição. Mas o dilúvio virá, não como castigo cego, mas como divisão vibracional entre os mundos. Só depois do dilúvio, os reinos caídos serão selados no fundo do umbral, e os que com Lúcifer caíram serão regentes silenciosos nesse plano fragmentado. Leitura Domus em Cena. Luz em Lúcifer.
de faro revelador, segue ativa. Tentação de governar o que revela, revela, mas não reina. Ego, confunde função com direito, quer altura antes de maturidade. Silêncio, limite. Nega o trono, concede o umbral, o tempo como pedagogo. Amor, permanece no alto, não legitima a vaidade do pedido, não se mistura à vaidade dos que exigem posição. Sombra, torna-se ecossistema do umbral, o não integrado que o espelho expõe. Desejo, deslocado do serviço para a posse, origem da queda. O umbral torna-se domínio de travessias quebradas, espaço do tempo suspenso e da espera da reintegração. A descida do terço, reinos partilhados no entrelugar, depois do pedido de Lúcifer ter sido negado e do umbral ter sido concedido como reino, 1/3 dos que afinavam com seu desejo aderiu. Não houve expulsão à força, houve escolha. Desceram em estado, não para o trono, mas para o entrelugar. Tomaram portas, montanhas, vales e cidades como pontos de influência. Partilharam o umbral como quem reparte um espelho quebrado, cada qual guardando um fragmento. Na terra, o espiritual e o físico ainda se tocavam. Era possível ouvir e ver o que vinha do alto, como quem muda só de frequência. Por isso, muitos povos viram deuses caminhando entre homens. Eles não criavam do nada. Amplificavam o que já havia, sopravam fama, aceleravam desejos, ordenavam sem amor. Puseram tronos em nações, olharam campos, negociaram juramentos. O mundo entrou num ciclo de glória sem eixo. A linhagem de Caim aprendeu a erguer cidades, metal, música e nome. A linhagem de Sete guardou o nome. Às vezes claro, às vezes quase um sussurro. Entre elas, os que desceram plantaram altares para si e organizaram cultos de poder. O umbral tocava o chão sem selos. Foi o tempo em que se falava de cortes celestes em palácios, de reis aconselhados por filhos do céu, de ilhas soberbas que um dia afundariam nas próprias vaidades. Nada disso aboliu o limite dado a Lúcifer: revelar sem governar. Eles observavam, pesavam intenções, acendiam pressas, prepararam um juramento, um pacto que mudaria tudo. Leitura Domus, mapeamento breve. Luz nos caídos, poder de expor, ordenar. Sem amor, vira glória vazia. Ego, confunde função com direito. Ergue tronos no entrelugar. Silêncio, mantém fronteiras, umbral, e reserva o juízo para o tempo. Sombra, ecossistema do umbral. Densidade de pactos, portais. Desejo, humano, seduzido a atalhos. Amor, remanescente. Preserva o fio do nome na linha de Sete. Leitura. Domus, cronologia vista aqui. 987. Tomada de Enoque. Deus para si o tomou. 687. Janela aberta de influência direta dos caídos. Marco simbólico do juramento e dos altares e da queda dos caídos. Aproximadamente 669 anos. Trajeto até o selamento no dilúvio. Janela, selamento. Entendimento. O umbral funciona como reino espelho partilhado, com regências fragmentadas. A subida de Enoque e o plano dos caídos, o espelho treme, o ventre vira campo. Nos dias de Jared, quando o nome de Enoque já fazia barulho no alto, eles deixaram de apenas observar. Veio o Hermon, um juramento. Desceremos juntos. Se um vacilar, cairão todos. Sem Jaza liderou. Azazel levou ferro e fascínio. Não foi luxúria que os moveu, foi pavor do que um humano alinhado poderia se tornar. Assumiram nomes entre os povos e máscaras de deuses. Trocaram ofício por domínio. O céu não trovejou, registrou. No começo, influenciaram e ensinaram. Anos e décadas de ensino, brilho sem amor, técnicas sem silêncio. Depois, ultrapassaram o limite. Tomaram mulheres e geraram prole. Se não podiam tocar o trono, tocariam o ventre. Se não podiam desfazer o domus por fora, misturariam por dentro. Nasceram os Nefilins.
braços do umbral em carne, gigantes vorazes, sem eixo, capazes de devorar, profanar e comungar de ventres, destituindo tribos da memória. Onde havia altar, ergueram culto à imagem. Onde havia silêncio, impuseram ruído. Onde havia promessa, instauraram pressa. Mas enquanto isso, Enoque andava com Deus. Não por um dia, 300 anos de presença. Ao verem Enoque andar com Deus por tanto tempo, alguns caídos acordaram. Tinham escolhido o lado errado da eternidade. Sentiram vergonha, pediram intercessão, enviaram mensagens, por meio de sua prole, em sonhos aos próprios filhos. Fala com ele por nós. E eles foram. Enoque ouviu, escreveu a petição, levou a súplica. A resposta veio limpa. Conheceram o céu. Sabiam o que faziam. A sentença não é por fraqueza, é por insistência. Desde então, no umbral, há dois tipos de caídos. Os que governam sobre o orgulho, os que sofrem no remorso. Ambos aguardam o tempo, mas só os que se quebram serão redimidos no fim. E então, o que era sussurro virou sinal. Enoque foi tomado. Não foi só um homem que desapareceu. Um código se confirmou. O barro lembrou de onde veio. Voltou. E foi aceito. A terra, já dada aos homens como herança, exibiu um trono acessível a quem caminha em ordem. O trono nos céus. Houve alegria no alto. Alguns se alegraram, outros silenciaram por dentro. Lúcifer viu, e o que temia se confirmou. A palavra antiga ascendeu como sentença. Da mulher virá um que te esmagará a cabeça. Enoque assumiu o trono ao lado de Deus. Ele se torna Metatron, o anjo da presença, o escriba celestial. Se mais humanos como Enoque lembrassem e subissem, o ofício de revelar perderia sentido como trono. Veio a decisão. Não esperar mais. Apaguemos a lembrança antes que despertem. Eles sabiam que não podiam interferir diretamente, mas podiam operar no entrelugar, o umbral. E onde o tribunal não alcança por decreto, alcança-se por ventre. O Conselho da Pressa firmou a estratégia, simples e letal: acelerar a corrupção. Ruído, idolatria, pactos, poder sem amor. Inundar o mundo de filhos, enviar sua descendência nefilins para fazer o trabalho sujo. Atacar o ventre, mistura e desalinho interno, para que o revércio não aconteça. Onde houver silêncio, semeia grito. Onde houver promessa, propõe atalho. Onde houver ventre puro, planta nossos filhos. Assim desceram à terra com grande ira, declarando guerra à descendência da mulher. Não por um trono novo, mas para fechar ventres, apagar nomes e interromper a memória. O objetivo real não era governar o mundo, era matar a lembrança. Se ninguém lembrar do caminho, ninguém volta. Se o domus não alinha, não há revércio. Sem Enoques, a luz dos caídos reina. Os arrependidos suspiraram por misericórdia, mas a sentença já se movia. Prisão para os transgressores, queda da prole, abismos como custódia e, no tempo certo, selamento de planos. O dilúvio não só como juízo, mas como divisão vibracional. Não foi apenas castigo, foi resgate. Salvar a memória antes que o ventre fosse definitivamente vencido. Domus em cena, mapa da guerra vibracional. Silêncio, humano. Alvo primário, trocado por ruído, medo, pressa. Amor, distorcido em luxúria e vaidade, pacto vira uso. Sombra, deixa de ser mestra e vira terror, ocultismo. Nos nefilins, devoração. Luz, nos caídos, exibição. Controle, na linha de 7, clareia sem humilhar. Desejo, sai do retorno e vira apetite sem eixo. Ego, nos caídos, função diferente de trono. Nos humanos, defesa e fama substituem encargo. Tradução do ataque, na prática. Astros para dominar tempos, encantamentos para dobrar vontades, armas para multiplicar feridas, fascínio, cosmética para comprar desejos, sexualidade sem pacto para fragmentar ventres, filhos enviados, nefilins, para destruir,
devorar, profanar e fechar o corpo ao silêncio. Não buscavam governar o mundo, objetivo mascarado para esconder o alvo. Buscavam apagar a lembrança. Onde a origem é lembrada, o caminho de volta começa. O chamado de Noé, guerra à lembrança, linhas de Sete e os últimos remanescentes. Declarada a guerra à descendência da mulher. Não precisavam conquistar o trono. Bastava impedir que alguém lembrasse o caminho. A corrupção que já existia começou a se multiplicar. Primeiro como influência, depois, quando ultrapassaram o limite, gerando nefilins. E, após a subida de Enoque, intensificando a corrupção. A linhagem de Sete seguiu viva, e não era pequena. A Escritura nomeia os patriarcas, mas diz que cada um gerou filhos e filhas. Havia muitos, aldeias, clãs, tribos, que invocavam o nome, ainda que a memória oscilasse como brasa sob o vento. Os nefilins, filhos enviados, tornaram-se o braço desse plano. Então começou o apagamento. Alguns da descendência de Sete morreram naturalmente, como a genealogia registra. Outros deixaram de ser lembrados, perdidos em guerras, perseguições, pactos forçados, cidades engolidas por gigantes. Não por falta de filhos, mas por violência intencional dos caídos e de sua prole. A lista encurta. O mundo escurece e a brasa da memória quase apaga. Mas a promessa não estava vazia. Quando Lameque segurou nos braços um menino, disse: Este nos consolará dos nossos trabalhos e da fadiga de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5:29. Chamou-o Noé. Descanso, consolo. Noé cresceu como quem escuta o silêncio. Enquanto a violência subia como água, ele construía por dentro um lugar de obediência. E a voz o encontrou. O fim de toda a carne veio perante mim. Faze para ti uma arca. Gênesis 6:13-14. A arca não era fuga, era berço. Era recolher, no meio do ruído, o que precisava atravessar. Quando as águas vieram, a contagem mostrou o que restou. 8 almas. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas deles. 1 Pedro 3:20. Não porque Deus amasse poucos, mas porque quase todos foram comidos por fora, e muitos se perderam por dentro. 8 vidas guardaram a centelha à prova d'água. Esta é a lição. A guerra à lembrança tentou apagar a linhagem de Sete, porque guardavam o nome e a origem. Mas a promessa corre por baixo da história. Quando um sobe, abre-se o caminho. Quando o mundo escurece, o silêncio chama um nome. E quando tudo parece ruir, uma arca nasce no quintal. Domos em cena. Mapa vivo. Silêncio. Linha de Sete. Preservado a custo de sangue. Em Noé, vira obediência concreta. Luz, caídos. Exibição, controle. Luz, Noé. Medida para construir e nomear espécie. Sombra, nefilins. Devoração, terror. Sombra, justos. Travessia que vira sabedoria. Desejo, mundo. Atalho e fama. Desejo, Noé. Servir ao chamado. Ego, caídos. Função diferente de trono. Ego, Noé. Posto a serviço da arca. Amor. No umbral, rarefeito. Na casa de Noé, nutre o cuidado do vivo. Observações aqui. Canônico. Gênesis dá a estrutura. Linha de Sete, Enoque, Nefilins, corrupção, Noé e a arca. O Novo Testamento confirma Enoque trasladado e os 8 preservados. Apócrifos, tradições. Um Enoque e o livro dos gigantes detalham juramento, ensinos proibidos e petições. Ecoam a pressão sobre a linhagem fiel. Leitura. Domos. Guerra à lembrança como eixo do conflito. Filhos enviados. Nefilins. Para romper o ventre. Apagamento de ramos de Sete por violência e mistura. Noé como promessa aguardada. O último remanescente visível de uma linhagem extensa que a Bíblia reconhece em filhos e filhas, ainda que não liste cada nome. O dilúvio, arca, guerra do alto e selamento dos reinos. Noé ouviu,
No meio do ruído, o silêncio falou. E ele creu. Construiu a arca como quem prepara um berço para o mundo. Pares de tudo o que respira. 7 pares dos puros. Aves de todo tipo, sementes e provisão. Era recolher dentro de madeira o sopro do antigo Éden para atravessar as águas. Então, o alto moveu seus príncipes. Rafael amarrou Azazel e o lançou nas fendas do deserto. Miguel prendeu Senjasa, Lúcifer, e os chefes do juramento. Gabriel marchou contra os bastardos, induzindo que se destruíssem entre si. Uriel avisou Noé e abriu, na hora marcada, as comportas do céu e as fontes do abismo. Houve guerra, não só de lâminas, mas de mandatos. Em muitos lugares, memórias guardaram que deuses lutaram contra gigantes. Em algumas frentes, nefilins envergonhados voltaram-se contra o excesso. Caídos arrependidos, sem poder desfazer o que fizeram, ajudaram a conter seus pares. O mundo inteiro virou campo de batalha. O que podia ser limpo, foi limpo. O que insistiu na rebelião, foi quebrado. 40 dias sem trégua. 150 em que as águas prevaleceram. O abismo rompeu. O céu se abriu. As cidades dos deuses silenciaram. O umbral foi selado. O espiritual e o físico deixaram de compartilhar o mesmo plano. Os regentes do entrelugar foram confinados em regiões profundas. E o acusador foi lançado ao mais fundo, com acesso limitado por chave e por tempo. Dali em diante, a atuação quase direta virou influência sob permissão, como quem só fala quando o tribunal chama e volta a ser trancado quando o tempo fecha. Porque o umbral se dividiu em zonas de custódia, portas, vales e câmaras, cada qual sob um regente contido, e vagando entre elas os espíritos dos gigantes, errantes, famintos de ruído, incapazes de criar vida, mas ávidos por brechas. Quando as águas baixaram, a arca pousou. O corvo partiu. A pomba voltou com um ramo. Noé ergueu um altar e uma aliança foi dada. O arco nas nuvens como sinal. Vida preservada. Temor do homem sobre os animais. Limites para o sangue e para a vingança. Era a terra reaprendendo a respirar. Mas o eco da velha mistura ainda sussurrava. Naqueles dias, e também depois, haveria gigantes nas memórias. Não como antes, agora, sob vedação e tempo. O que restou dos reinos quebrados passou a viver nos ecos, mitos, lendas, sombras de poder. O mundo físico seguiu com véu. O umbral ficou trancado atrás de portas. O dilúvio não foi só água. Foi prisão, selamento e queda de estandartes. Foi a guerra do alto contra os caídos, para que a centelha não fosse apagada. Domos em cena, mapa vibracional. Silêncio. Alto. Dá o tempo, baixa o decreto, sela acessos. Depois, qualquer atuação do umbral exige permissão. Luz, príncipes. Revela e impõe limites sem vaidade. Prende, separa, executa. Sombra no mundo. Antes, devoração nos nefilins. Depois, volta a ser matriz de aprendizado sob lei e ritmo. Amor, aliança. Preserva a vida, ergue o arco, protege o fraco e freia a vingança. Desejo, humanidade. Depressa por glória. Fome de recomeço e nome limpo. Ego, caídos. Confunde função com trono. Após o selamento, fica delimitado. Sem domínio direto, só brechas. Do Ararat a Sinar. Sobreviventes, memórias do dilúvio e Babel. A arca pousou nos montes de Ararat, berço do mundo, depois das águas. Noé, Sem, Cã e Jafé, com suas esposas, desceram, ergueram altar, receberam aliança e ouviram a palavra antiga em forma nova. Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas Noé não estava sozinho no mapa da memória das nações. Enoque, antes de ser tomado, ouviu pedidos de misericórdia. Entre os caídos, havia medo, dúvida e engano. E alguns se quebraram. A súplica não foi aceita, mas o aviso permaneceu. Recados foram e voltaram. Caídos aos seus filhos e seus filhos aos caídos.
Gigantes se prepararam para o dilúvio, assim como Noé. Assim, em montanhas altas, ilhas, cavernas e vales, remanescentes se prepararam. Não eram a linhagem selada. Cada um construiu sua própria arca, mas eram ramos que sobreviveram ao impacto. Por isso, em toda parte, os povos guardaram um eco. O barco, a enchente, o herói avisado, a guerra nos céus, o recomeço. Das cristas frias de Ararat, a migração desceu às planícies largas de Sinar. Abriu-se a tabela das nações. Jafé, rumo ao norte e ao ocidente. Ilhas das nações. Cam, rumo ao sul e ao oriente. Cuxi, Misraim, Canaã. De Cuxi nasceu Nimrod, cujo reino começou em Babel, Ereque, Acade e Calné, na planície de Sinar. Sem guardou o fio do nome. De Arfaxade viria Eber. Em seus dias, dividiu-se a terra. Como cresceu tão rápido? Porque a palavra foi fecundidade. Porque as vidas eram longas. Porque cada geração gerava muitas. E, na leitura, porque remanescentes que se salvaram fora da arca também se reagruparam, sobretudo nos corredores afroasiáticos, Vale do Nilo, crescente fértil, planícies mesopotâmicas, enquanto bolsões ficaram em serras e costas distantes. Todos viram as águas, cada um contou a sua maneira. Porque depois do selamento do umbral, a vida ainda carregava o fôlego antigo, mas começou a encurtar, passo a passo, como quem passa do sopro inteiro ao sopro contado. A urgência de construir fez nascer cidades mais cedo, porque a linhagem de Caim já espalhara técnica e sobrevivência dura, e os ensinamentos dos caídos transpassaram com eles também. E quando os filhos de Sem, Cam e Jafé tocaram esses bolsões, houve trocas, sementes por metal, pasto por tijolo, memória de estrelas por cálculo de canais. Porque na leitura do Domus havia centelhas puras e centelhas diluídas, e também gente sem centelha plena, carne viva de instinto e forma. Ao se misturarem, aumentou o número e caiu o vigor do espírito. Muito braço, menos memória do alto. Porque o comércio nasceu do medo e da fome. Rotas de troca criam rotas de povoamento. Quem troca, fica, e quem fica, constrói. Porque cada encontro puxa outra língua, outro rito, outra técnica, e cada nova criança traz mais uma variação da velha promessa. Encher a terra e lembrar o céu, em uma linha. Vidas longas que vão encurtando, encontros com remanescentes, mistura de linhagens, inclusive a de Caim, rotas de troca e trabalho. Tudo isso fez a população e as cidades dispararem, enquanto a centelha se diluía e a forma se adiantava. Babel, uma só língua, um só projeto, cidade e torre. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados. Gênesis 11:4. Unidade sem Deus, técnica sem reverência, luz sem silêncio, desejo sem amor. Da arca até Babel, pouco mais de um século. O ego coletivo pede altura, a luz vira forma rígida, o desejo busca glória e o silêncio some. Lúcifer observa à distância, confinado, mas influente por permissão. Vê o coração se unificar sem eixo. Então, o alto desce, não com espada, mas com misericórdia que quebra o consenso. Confunde a língua, dispersa o projeto, salva a centelha do totalitarismo da alma. Gênesis 11, 7-9. O domus coletivo se estilhaça, e cada povo leva um pedaço do círculo. Silêncio. Contemplação, vazio fértil. Luz, forma e lei. Desejo, festa e corpo. Sombra, sabedoria, travessia, cura. Ego, impérios e nomes. Amor, poucos o costuram, tudo. A conexão com o todo se apaga. A história segue não pela torre, mas pela aliança. E uma voz volta a soar no coração de um homem. Sai da tua terra. Gênesis 12, 1. Um homem deixa Ur por uma palavra. Abraão. Domus em cena. Leitura coletiva. Silêncio. Alto. Desce para limitar. Evita que a unidade sem eixo engula a centelha. Luz, humanidade.
Concentração em forma, obra, risco de rigidez. Sombra, potencial de cura e memória, fragmentada entre povos. Desejo, do retorno, para glória e nome. Ego, de encargo para marca. Façamos um nome. Amor, remanescente. Deus reabre a história pela aliança. Abraão, não pela torre. Depois de Babel, o interlúdio. Memória das águas. Panorama global pós-Babel. Em toda parte, alguém lembrou. O céu abrindo portas. A terra bebendo águas. Não é a mesma história. É o mesmo abalo, visto por olhos diferentes. Antigo Oriente Próximo. Suméria. Zilsudra recebe aviso e constrói um barco. Eridu Gênesis. Acádia. Atrahasis salva as sementes da vida numa arca. Babilônia. Utnapishtim narra a grande enchente, épico de Gilgamesh. Israel. Noé. Arca, pacto, arco nas nuvens. Tradição Mandeia. Relatos do Nu e purificação pelas águas. Islã. Nu no Alcorão, pregador e construtor da arca. Ugarit, Fenícia. Ecos de mar, caos domados pelo alto. Mediterrâneo e Europa. Grécia. Deucalião e Pirra repovoam após a enchente. Memória de Ogyges. Roma, versões tardias, cheias arquetípicas. Irlanda, céltico. Fintan Mac Bocra sobrevive para testemunhar eras. Lebor Gabala Eren. Gales, céltico. Duifan e Duifar escapam num navio. Bálticos, eslavos, mitos de grande água. Sobreviventes em montanhas, caixas, barcos. Nórdico-germânico. Nórdicos, Bergelmir se salva num ludre quando o sangue de Ymir tudo cobre. Mares que transbordam nos fins de ciclo. África, Iorubá. Olocum, cheias e restauração de ordem. Oduduá desce sobre as águas primordiais. Egito, o oceano Num e a ordem contra o caos aquático. Nilo como memória ritual. Dogon, chegada dos Nomo e narrativas de água. Arca celeste. Bantus, África Oriental. Lendas de grandes cheias, refúgio em montes, cavernas. Sul e sudeste da Ásia. Índia, Védica. Manu salvo por Matsya, Vishnu peixe, guiado na arca. Sri Lanka, Tamil. Ecos de terras submersas, Kumari Kandan e cheias míticas. Indonésia, Filipinas, Dayak e Fugal. Múltiplos mitos austronésios, dilúvios e casais salvos em montanhas, canoas. Leste asiático. China, a grande enchente. Gun e Yu domam as águas. Nuwa repara o céu. Miao, Yi e outros. Versões de casal, irmãos que sobrevivem. Japão, tradições regionais de mares que sobem, cheias memoriais. Oceania. Havaí. Nuu se salva numa canoa no topo da montanha. Arco como sinal. Maori, Aotearoa. Delúvios ligados a Tauhaki e vinganças celestes. Samoa, Fiji, Tonga. Heróis guiados por deuses atravessam grandes águas. Austrália. Diversas nações aborígenes. Tempo do sonho. A enchente de Tidalik, o sapo. Mares cobrindo planícies. Restauração depois. Américas, Norte. Anishinaabe, Ojibwe. Nanabojo e o mundo recriado sobre o dorso de animais. Hopi, Navajo. Ascensão por Cana. Junco ao quarto mundo, após corrupção e dilúvio. Tlingit, Haida. Clãs salvos em montanhas, canoas durante a maré que não baixa. Américas, Mesoamérica. Maia, Popol Vuh. Homens de madeira desfeitos por água e lama. Azteca. Nata e Nena ou Coxcox, preservados. Canoa, casal, línguas que depois se confundem. Américas. Andes e Cone Sul. Inca, pré-Inca. Viracocha envia águas contra gigantes, reordena o mundo. Mapuche, Trem-Trem, terra. E Caicai, mar. Grande inundação, sobrevivência em montes. Muisca, Chipchacum alça as águas. Bochica abre o Tequendama. Tupi-Guarani, Monã, Tamandaré e outros pares salvos. A terra recomeça. Síntese. Depois, com Babel, a língua se estilhaça. E cada povo leva um pedaço da lembrança. Barco, casal, montanha, arco, deuses em guerra, águas que sobem. Os mesmos sinais, ditos com outras palavras.
A aliança, mais tarde, começa a reunir o círculo que a torre havia quebrado. Domus em cena, mapa vibracional desta parte. Antes do dilúvio, véu aberto. Luz sem silêncio. Controle, fascínio, desejo sem amor. Devoração. Sombra sem travessia. Medo, ocultismo. Ego, disputa trono. Selamento, pós-dilúvio. Silêncio do alto sela acessos. Regentes do umbral em custódia. Atuação direta. Influência por permissão. Remanescentes. Amor preserva a vida. Sombra volta a ser matriz de aprendizado sob lei. Ritmo. Memórias do círculo espalham-se em mitos. Babel. Ego coletivo mais luz de forma menos silêncio, menos amor. Nome próprio. Deus quebra o consenso para salvar a centelha. O círculo se fragmenta por povos, cada um com uma base predominante. Observação até aqui. Canônico. 8 salvos na arca. Babel como dispersão via confusão das línguas. Atuação do acusador por permissão. Domus Omni, de Augusto Vinícius. Remanescentes fora da arca avisados por ecos de Enoque. Selamento dos reinos no dilúvio. Físico e espiritual separam-se. Umbral vedado. Regentes em custódia. Influência apenas sob permissão. Babel como fratura pedagógica do domus coletivo. Cada povo retém um fragmento. Influência de Lúcifer em Babel como indireta, condicionada pelo silêncio. Cartela. Não foi só água, foi memória guardada por muitos, e um véu fechado para o mundo aprender a respirar de novo. Depois do estilhaço, como os povos guardaram pedaços do domus. Quando a língua se quebrou e o povo se espalhou, o círculo do domus também se repartiu. Ninguém levou tudo. Cada nação levou uma chama. Os anciãos contaram aos filhos o que viram. O mundo lavado, a guerra nos céus, a porta entre mundos que se fechou, e a torre, tentativa de fazer do nome um trono. Mas cada povo guardou um ângulo disso tudo. Oriente distante, o silêncio que sustenta. China antiga, memória da grande enchente. Yu domando as águas, Dao como caminho, vazio fértil como força. Japão, Kami próximos, ritos de pureza, montes e fontes. O silêncio ritual costura o cotidiano. Chama carregada. Silêncio como base, luz e amor em voz baixa. Levante e colina do nome, a luz que vira aliança. Hebreus. O Deus que chama pelo nome, corta a aliança, dá lei e pede coração. Éden vira promessa, dilúvio vira memória pedagógica, a torre se opõe ao altar. Chama carregada, luz sob silêncio e amor. O círculo recomeça pela palavra e pelo pacto. Índia antiga, o desejo transmutado em Dharma. Védicos, o Deus peixe salvando Manu. Desejo educado por ritmo. Dharma, som sagrado organiza o tempo. Brilho, festa e ascese. Chama carregada, desejo educado. Silêncio e sombra como yoga e renúncia. Pérsia, a guerra entre luz e trevas como disciplina. Avesta, disputa entre ordem luz e mentira trevas. Não o círculo inteiro, mas um exercício de vigilância. Chama carregada, luz vezes sombra, foco ético e cósmico. Egito, ordem contra o abismo aquoso. Maat segura a balança. O Nilo ritma a vida. Monstros do abismo rondam a noite. A barca do sol triunfa ao amanhecer. Chama carregada, luz, ordem e ritmo. O dilúvio ecoa como caos domado. Ugarit, Canaã, colheita, mar e tempestade. Baal contra Yam, fertilidade, estações, vinhas, vendavais. O cosmos como sopro e chuva. Chama carregada, desejo, vida e sombra do mar caótico. Grécia, forma, razão e êxtase. Teogonias, guerras de deuses e gigantes, logos da forma. Dioniso lembra o corpo. Deucalião e Pirra repovoam após a água. Chama carregada, luz de forma paz. Desejo celebrativo, silêncio nos mistérios. Nórdicos, coragem diante do inverno e do fim. Deuses contra Jotinar, mundos sobre raízes, mares que sobem, coragem como chama no frio. Chama carregada, sombra limite mais serviço, a luz é no gesto. Celtas, colinas, brumas e travessias.
ilhas e portais além da névoa, cura pela erva e pela canção. Chama carregada, sombra como travessia e amor da terra. Mesoamérica, o tempo visto por dentro. Popol Vuh, mundos feitos e refeitos, descidas ao subterrâneo, calendários que escutam o céu. A sombra pode ser distorcida em sangue. Chama carregada, luz-tempo mais tensão com sombra sacrificial. Andes, montanha, serviço e reciprocidade. Aine, troca, comunidade nos cumes, águas que um dia foram demais. Chama carregada, amor, serviço mais sombra da altitude. África Ocidental e Central, sabedoria de Ifá e comunidade. Odu Ifá, Olorum, Orum, mundos ligados por ritos de passagem. A palavra oráculo costura destino e cuidado. Chama carregada, amor, comunidade, mais silêncio oracular. A luz vem cantando. Nativos da América do Norte. Memória em roda. Avós e avós ao redor do fogo. Grande mistério. Águas antigas, respeito à vida, caminho de volta em círculo. Chama carregada, silêncio em comunidade e amor à criação. Assim, cada povo reteve um lado do espelho. Uns ficaram com a lei, outros com o rito, outros com a dança, outros com a palavra, outros com o vazio, outros com a cura. É por isso que as religiões parecem diferentes e ainda assim soam parentes. São pedaços de uma mesma história, a que os antepassados contaram do lado de cá do véu. E com o tempo, a voz chamará de novo. Agora por um caminho que não reconstrói a torre, mas refaz a aliança. Até que o círculo volte a ser inteiro. Notas de leitura. Mapa do Domus por povos é simbólico. Não é rótulo fixo nem catálogo sociológico. Mostra fragmentos de unidade em acentos culturais. Conclusão. Esta é a minha interpretação, guiada pelo Domus que proponho. Sombra, luz, silêncio, ego, desejo, amor. Do ventre do caos emergem sombra, matéria bruta, luz, contorno que revela, silêncio, ritmo que sustenta. Dessa base nascem também ego, a fronteira que guarda o eu e dá forma, estrutura a responsabilidade. Desejo, o impulso de avançar, criar, transformar. Amor, o fundamento que sustenta tudo, nutre e mantém os ciclos. Quando nos afastamos do silêncio, o ego vira trono. O desejo vira pressa. O humano nasce do sopro. O Éden se rompe, mas fica a promessa. Da mulher virá um que esmagará a cabeça. Lúcifer não é destruído, é delimitado. Segue revelando intenções sob limite. Ao longo da história, a queda dos vigilantes desvia ego e desejo. O dilúvio sela os reinos. Babel fragmenta a voz. Sobretudo, permanece o amor, última base e finalidade do Domus. Ele integra as outras e aponta para a restauração, da promessa a Abraão até a sua plenitude em Jesus. Neste episódio, eu mostrei o Domus pessoal de cada figura. Adão, Eva, Caim, Abel, Enoque, Lúcifer. O Domus de cada parte e o Domus das cenas. Não como dogma, mas como mapa simbólico para ler intenções, limites e promessas. Se essa visão ressoou, o próximo capítulo vai de Abraão a Jesus, da promessa acesa à sua plenitude, do espelho que acusa ao amor que cumpre. Se inscrevam, divulguem. Veja o livro se poderem contribuir com o conceito que criei e passei. E se quiserem que eu faça de Abraão até Jesus, farei. Mas de maneira diferente, de maneira não esperada provavelmente. Vai ser a partir da forma como vejo. Obrigado por assistirem e até a próxima.